Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a minha opinião e a minha avaliação dos notebooks de até R$ 1.200, que são os notebooks novos mais baratos à venda nas lojas brasileiras. Vou usar como exemplo um notebook Multilaser Legacy, mas o que eu vou falar sobre esse notebook se aplica também a vários outros notebooks de outras marcas e modelos nessa mesma faixa de preço. Então, inicialmente, eu vou listar o que tem de positivo nesse notebook e os principais pontos que eu identifiquei logo de cara ao ver e mexer nesse modelo de notebook. Ele tem processador Intel Atom de 1.4 GHz quad-core, 2 GB de memória RAM e 32 GB de espaço de armazenamento. A minha primeira impressão e principal ponto positivo desse notebook é a aparência e peso. Ele é bem leve, tem um design inspirado no MacBook Air da Apple e todo o formato e tamanho é bem parecido com o MacBook Air, mas a comparação com o MacBook Air para por aí. Para quem já tem um notebook desse, para quem já tem um notebook desse e pretende, para quem já tem um notebook desse e pretende usar Linux, eu recomendo distribuições como Ubuntu, Xubuntu, Ubuntu e Mint. Esse é um modelo de baixo custo, um dos mais baratos dessa marca. Ele está sendo vendido nas lojas na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.300. Na minha opinião, esse modelo peca em itens básicos como velocidade do processador, quantidade de memória RAM e espaço de armazenamento. Além disso, tem poucas possibilidades de upgrade. Eu vou falar mais aqui algumas coisas. Vou deixar passando um vídeo aqui só para ilustrar. Esse vídeo não é meu, tá? De um outro canal aqui. E a tela desse notebook tem 14 polegadas, podem ter versões com tamanhos diferentes. Tem webcam, ok, Bluetooth, duas saídas USB, eu acho pouco, poderiam ter mais, poderiam ter 3 ou 4, mas até aí tudo bem. HDMI, bateria até que dura bastante tempo, porque é um modelo de baixo consumo, e tem Wi-Fi. Ele lembra muito a estrutura e as peças dos antigos netbook Asus EPC, aqueles pequenininhos de 7 polegadas que tinha antigamente e que não tinha HD, assim como esse computador. Usavam SSD de pouco espaço como esse, usam de 32 GB no lugar do HD. Essas limitações, no caso do EPC antigo, netbook, essas limitações se justificavam porque o netbook pesava 1 kg e era menor que um caderno e pouco maior do que os tablets. Mas voltando ao multilaser, ele peca em outro ponto importante, ele não tem entrada de cabo de rede, ou seja, ele não tem entrada RJ45. Quando alguém formata e reinstala o Windows 10, por exemplo, ele não reconhece automaticamente o driver do Wi-Fi. Então tem um grave problema aí. Se a pessoa formata e reinstala o Windows, ele não reconhece nenhum driver. Ou seja, ele não tem cabo de rede e ele também não reconhece o Wi-Fi. Então, não é possível acessar a internet para baixar os drivers. O, o suporte do fabricante no site, ele manda os usuários com problema de driver acessar a internet para baixar o driver após instalar o sistema. Só que como o driver do Wi-Fi não é reconhecido e ele não tem entrada para cabo de rede, o usuário não tem como acessar a internet para baixar os drivers. Ele precisa usar outro computador. Se o usuário só tem esse computador, ele não consegue baixar os drivers. Então não tem como deixar o sistema funcionando usando apenas esse notebook. Precisa ter acesso a outro computador para poder baixar os drivers no outro computador, copiar pelo pendrive, ou ter um outro adaptador Wi-Fi USB que seja reconhecido automaticamente, para aí sim conseguir acessar o site do fabricante e baixar o driver. Então foi péssimo, na minha opinião, o fabricante ter colocado no suporte um tutorial que não tem como a pessoa seguir, porque falta o acesso à internet para a pessoa baixar o driver. Então a pessoa não consegue baixar o driver sem esse acesso. E no tutorial ele supõe que a pessoa está usando o próprio notebook para baixar o driver. Então não funciona. Entre os notebooks novos, esse é um dos mais baratos. Existem outros de outras marcas com configuração semelhante. Se você for comprar esse modelo de notebook, avalie as limitações dele e veja se compensa aceitar essas limitações em troca de um preço um pouco menor. E tome a sua própria decisão entendendo o impacto da quantidade de memória e do processador no desempenho final do computador. Assim você vai ser capaz de escolher e comparar qualquer outro modelo de notebook. Para você ter uma ideia, o processador Atom, entre os processadores da Intel, é o processador com menor preço e também com menor desempenho. É o processador que tem a menor velocidade entre todos os processadores da Intel.
é um produto de baixo custo, é um dos mais baratos e também com a performance mais baixa. Entre os processadores da Intel, temos no nível mais baixo o Atom, um pouco acima está o Celeron, e um pouco mais acima do Celeron vem o Core i3, depois o Core i5, e por fim o Core i7 e outros mais novos, supondo que todos sejam da mesma geração. Não comparar com o atual, um da geração atual com um i3, i5 ou i7 de gerações anteriores. Nesse caso, se o uso do computador for principalmente para poder acessar a internet e digitar texto, dá para usar. Não é um notebook para jogo, não é um notebook para editar vídeo e não é para trabalhos que exijam maior performance do computador. Ele é um notebook bem simples, o foco dele é ter o preço baixo e ele é mais voltado para acesso à internet, assistir vídeos do YouTube, Netflix, ouvir música, digitar texto, usar planilhas, ler e-mails, estudar coisas que não exijam grande performance do computador, principalmente se o estudo for basicamente textos, ler textos e assistir vídeos, sem nada muito mais complexo do que isso. E mesmo para essas tarefas que exigem pouco do computador, ele vai fazer isso mais lentamente do que outros computadores com mais memória e com um processador melhor. Então, a minha conclusão é que esse notebook e todos os notebooks com peças semelhantes a esse são notebooks de baixo custo, voltados para coisas mais simples e que, se você comprar esperando mais, você só vai se frustrar se você comprar um notebook desse esperando mais do que ele pode te oferecer. Se você compra um notebook desse, seja esse ou algum de outra marca com configuração semelhante, tenha consciência de que esse notebook é um dos mais baratos à venda atualmente no Brasil, entre os notebooks novos, e ele torna o uso de um notebook mais acessível do que outras marcas mais caras, comparando entre os preços dos notebooks vendidos nas lojas. Ele é consideravelmente mais barato. Marcas como Dell, Lenovo, HP, Apple, Asus, Acer, Samsung, LG, Razer, Microsoft, MSI, Compaq raramente, muito raramente competem nessa faixa de preço abaixo dos R$ 1.300. Empresas, empresas, vou fazer uma breve avaliação das outras. Empresas como IBM, Sony e sempre Toshiba pararam de vender notebook, aparentemente. A IBM, como já se sabe, vendeu toda a divisão de notebooks para a Lenovo há alguns anos atrás. A Sony vendeu a divisão de notebooks Vaio para outra empresa. E e hoje, a, hoje a Positivo que fabrica os notebooks Vaio. E também a marca Sempre Toshiba, que na verdade é uma parceria da empresa brasileira Sempre com a empresa japonesa Toshiba. Não vende mais notebooks porque essa parceria foi encerrada. Também a marca brasileira Itautec, que antigamente vendia notebooks, encerrou a fabricação de notebooks. E temos a CCE também, algo inusitado, aconteceu alguns anos atrás com a CCE. Ela chegou a ser comprada pela Lenovo, só que 3 anos depois a Lenovo devolveu a CCE de volta para os antigos donos. Então, voltando ao assunto principal, nessa faixa de preço que é baixa em relação a notebooks novos de outras marcas, entre 800 e R$ 1.200, você vai ver principalmente as conhecidas e famigeradas marcas de notebooks brasileiros, como Multilaser, Positivo, CCE e algumas outras, e as marcas chinesas genéricas e desconhecidas. Hoje essas empresas vendem os notebooks mais baratos do mercado brasileiro e, de acordo com o presidente de uma dessas empresas, em uma entrevista que ele deu, o principal foco da empresa é produzir e comercializar produtos a preços acessíveis à classe C. Não é ter os notebooks mais rápidos, nem com melhor quantidade de memória, maior performance. Não é isso. O objetivo da empresa, como o presidente de algumas dessas empresas, os presidentes de algumas dessas empresas em entrevistas disseram isso, que o objetivo é fazer computadores, tablets e smartphones baratos, os mais baratos para pessoas que estão começando a usar essas tecnologias agora. Então, se você quer um notebook novo com boa velocidade, ele vai ser mais caro do que isso. Um notebook novo e com uma boa performance, ele vai ser mais caro do que isso. Ele não vai ser R$ 1.300.
Se você quer um notebook de menos de 1.300, ele não vai ter boa velocidade. Você escolhe o que você quer comprar. Uma outra opção são os notebooks usados, mas isso eu vou deixar para tratar em outros vídeos. Mas com notebooks usados é possível sim você ter um notebook com uma performance maior do que esse e pagando pouco, só que você não vai ter um equipamento novo. Mas até notebooks de mais de 10 anos atrás, é, você vê notebooks com mais de 10 anos atrás usados, com performance, com velocidade, com mais memória do que esse notebook, com um processador melhor do que o processador desse notebook, com tela maior, com HD com mais espaço de armazenamento e custando cerca de 300, 400 reais, 500 reais, né, nessa faixa. Então eu considero que vale muito mais a pena do que comprar isso. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha ficado bem claro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.